Vamos lá para o vídeo que você estava esperando, onde eu vou comparar o Blue Yeti X, esse carinha aqui, com o A9 da Fifine, esse carinha aqui. Vamos conversar sobre ele, vamos testar e aí você vai ver aí qual é a melhor escolha para você, tá legal? Eu vou te ajudar a tomar uma melhor decisão, porque a diferença de valores aí é gigantesca, tá? Se você gosta do que eu venho fazendo aqui, você gosta dos meus vídeos, ajude o canal a crescer, ó. Já vai dando like e não esquece também de se inscrever no canal e clicar no sininho. O que eu vou fazer? Eu vou falar sobre cada microfone, tá? E aí eu vou falar sobre cada um deles neles, tá? No próprio microfone. Agora eu tô falando nesse microfone aqui da Didi, o VO7U, tá legal? E aí ele tá com filtro, tá com tudo certinho. E os outros microfones não vão estar com filtro nenhum ligado. E até porque o Blue Yeti ele tem um programa, então o programa não vai estar ativado. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui, lembrando que eles são condensadores. E aí eu vou estar sempre manejando eles aqui, então com certeza vai fazer algum barulhinho aqui, outro ali, tá? Mas é bom para você já sentir que ambos, tá? Acho que qualquer um deles seria melhor você colocar num braço articulado e colocar um pouco mais perto da sua boca, tá? Eu deixei todos os dois praticamente aí no mesmo nível de volume aqui no OBS, eu testei tudo aqui, então deixei todos eles no nível de volume, então ruído é praticamente o mesmo que eles captam, tá? É claro que se você usar um filtro do OBS, você vai conseguir uma qualidade melhor, mas todos os dois estão ajustados com o mesmo volume e a gente vai testar aí os padrões. Eu vou falar sobre a questão do peso, questão do material utilizado, o que um vem, o que o outro não vem, os prós e os contras desses dois microfones aqui, tá legal? Mas a gente vai falar direto neles. Então vamos lá, 3, 2, vamos direto pro A9. Agora eu estou falando do microfone A9 da Fifine. Ele está a uma distância de 2 palmos aqui. É ideal para que você... Ele está em cima da minha mesa, então você que não quer que o microfone apareça, essa é mais ou menos a distância e essa é a qualidade do áudio. Eu estou vendo ali no meu OBS que ela está indo na metade mais ou menos no meu OBS, então eu teria que dar um ganho. Se eu estivesse gravando, eu teria que dar um ganho depois. E se eu estivesse fazendo uma live, eu teria que aumentar mais o volume. O volume no microfone tá um pouquinho a mais da metade. E aqui no OBS tá quase no máximo, tá? Então você precisaria aí com certeza aumentar bem aqui no microfone, mas como ele é um microfone condensador, o que acontece? Ele vai captar mais ruídos externos. Você vai ter carros, cachorro latindo, briga de vizinha, essas coisas todas. Ele vai acabar, talvez, dependendo de onde você mora, se o seu ambiente não for tratado, você vai acabar captando, porque você tem que aumentar mais o ganho desse microfone para poder captar nessa distância aqui um volume razoável. Se estiver fazendo live, se tiver, por exemplo, também você pode gostar desse nível de volume. Eu não vou dar nenhum boost, não vou fazer nada, vou deixar original, do jeito que está aqui. E eu estou falando numa tonalidade não tá tão baixo, tá? Não tá tão baixo. O Blue Yeti, ele consegue ter um ganho superior a esse aqui. Você consegue aumentar, até por isso que ele é mais ideal para a parte de ASMR. Então você quer fazer aqueles ruídozinhos, aquelas coisas que captar todas essas nuances da voz, todos os pequenos ruídos, ele é bem melhor. Mas esse aqui também serve, tá? Vamos lá agora pro Blue Yeti na mesma distância e na mesma regulagem aqui, tá? Vamos lá pro Blue Yeti. Agora eu tô falando do Blue Yeti X, tá na mesma distância, distância de 2 palmos aqui de mim. Esse microfone ele não vem com pop filter, mas nessa distância você não precisa dele. Ele tá no ganho aqui, ele tá no nível 1, se eu não tô enganado, tá no primeiro ainda. Então ele tem vários aqui, a bolinha vai se ajustando e aí vai, sei lá, até 10 níveis, se eu não tô enganado. Mas agora ele tá no nível 1 e no OBS ele tá aqui, até quando eu tô falando aqui eu tô vendo que ele tá no mesmo volume do A9. No mesmo volume do A9 aqui ajustado no OBS, tá? Também microfone condensador e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Eu vou colocar eles um pouquinho mais perto até para você conseguir
perceber melhor. Eu prefiro usar esses microfones mais perto da minha boca e diminuir o ganho, tá? Porque aí eu consigo regular melhor isso, principalmente porque o meu ambiente não é totalmente tratado. Na verdade, eu prefiro um dinâmico, mas se eu tiver que usar um condensador, eu prefiro colocar ele mais perto da minha boca. Na verdade, o condensador tem que ser assim. Se você vê até o pessoal em estúdio cantando e tal, quando eles usam um condensador, você vê que é uma distância bem pouca mesmo da boca para poder captar bem certinho. Mas vamos lá, vamos voltar para o A9 e vamos começar a falar dos prós e dos contras desses dois microfones aqui. Vamos comparar cada um deles e eu sempre vou estar alternando entre um e outro, mas como eles vão estar aparecendo na tela, você vai saber qual é qual. Vamos lá pro A9. Legal, agora eu tô com o A9, tô numa distância mais ou menos de 4 dedos, ele tem um pop filter, ele tem na verdade 2 pop filters, ele tem uma espuma por dentro e ele tem esse pop filter aqui, você tá vendo, e faz um trabalho bem legal, papepi popu, papepi popu, papepi popu, ba. Você vê que faz um trabalho bem legal, deixa eu tirar aqui o pop filter, vamos ver, papepi popu, não faz. Você vê que a gente precisa, se for falar mais perto assim, a gente precisa desse pop filter aqui. O Blue Yeti não vem com pop filter, então a gente já está falando aqui das primeiras diferenças, tá? Não vem com pop filter. E esse microfone aqui, ambos, como eu falei, são condensadores, e ele tem 3 cápsulas aqui dentro de 14 milímetros. O Blue Yeti tem 4. Então uma outra diferença aqui. Se isso traz maior qualidade, você vai estar ouvindo aqui, tá bom? Porque a gente vai testar todos os padrões polares, tudo certinho. Mas o que eu posso te dizer aqui é, esse aqui tem 3 cápsulas de 14 milímetros e o Blue Yeti tem 4. O Blue Yeti tem uma a mais. Então, em teoria, ele consegue trazer mais qualidade. Talvez até por isso que o ganho dele seja superior ao ganho aqui do A9. Vamos lá para o Blue Yeti, vamos falar um pouquinho dele agora. Vamos falar um pouquinho com ele. A gente está falando dos dois microfones, mas a gente vai falar um pouquinho com ele agora. Eu vou estar sempre alternando, como eu te falei. Vamos lá. Agora eu estou falando diretamente do Blue Yeti X. O Blue Yeti X, ele está uma distância também de 4 dedos da minha boca. Ele não tem pop filter. E aí você vê que fica um pouquinho complicado se eu falar papepi papu, papepi. Você vê que já estourou ali no meu OBS. Estourou bem mais do que o A9. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma espuma e vou colocar nele, tá? Então é um recurso, assim, você vê que tem um cachorro latindo, é bom para você ouvir também. É um recurso que eu tenho aqui a mais para... Sim, eu tenho que colocar papepi papu, papepi papu. Já ficou melhor, já deu uma melhorada, tá? Mas saiba que ele não tem pop filter, você teria que comprar por fora. E aqui eu botei essa espuminha e fica bem legal e consegue fazer um trabalho. É uma espuma barata, você consegue aí no Mercado Livre. Mas como eu estava falando, esse aqui ele tem 4 condensadores aqui dentro de 14 milímetros. O A9 ele tem 3. E a outra diferença é que ele não vem com pop filter. E aí você teria um gasto a mais com relação a pop filter. Estou usando no padrão cardioide, depois a gente vai testar nos outros padrões. Tá? Eu vou falar aqui do lado, falando agora aqui do outro lado. Em teoria, ele não é... Estou girando o microfone. Em teoria, ele não é para pegar tanto assim. Agora, quando eu falo aqui na frente, ele é para pegar mais. Então, você vê que por ser condensador, ele vai acabar pegando mesmo bastante, mais até do que deveria. Mas faz um trabalho relativamente bom, na minha opinião. Um outro grande diferencial também é que esse microfone aqui, ele tem um sample rate de 24 bits e 48 kHz. O A9 da Fifine, o sample rate dele é 16 bits e 48 também kHz, tá? Então ele é
16-bit e 48 kHz, e esse aqui é 24-bit e 48 kHz. Então você tem essa outra diferença também com relação a esses dois microfones. Para a galera que é mais profissional aí, então você vê que esse aqui tem uma qualidade superior na parte de gravação. Vamos voltar lá para o A9 da Fifine. Voltei aqui para o A9 da Fifine, falando aqui, ó, padrão cardioide, falando do lado. O cachorro também tá latindo, é bom para você comparar. Falando, ó, o cachorro latindo. Agora ele para, eu falo o nome. Agora ele fala. Falando do lado, girando aqui, falando por trás do microfone, atrás do microfone agora. Você vê que eu tô mexendo ele aqui, então quando você mexe nele, dá para ouvir um pouquinho a questão do handling noise, né? A questão do manuseio, barulho de manuseio. E aí o que acontece? Eu tô falando agora de novo do A9. Vamos continuar aqui falando das diferenças entre eles. Eu falei da questão do pop filter, eu vou depois recapitular tudo isso, tá? Falei da questão do sample rate, falei também da quantidade de condensadores que eles têm dentro, e uma outra também diferença é esse aqui, ó, ele vem com shock mount. Deixa eu bater aqui na base. Na minha opinião, não faz tanta diferença esse shock mount, mas ele vem com um shock mount feito de metal, tá? Aqui dentro é silicone, umas borrachinhas de silicone. O Blue Yeti não vem com shock mount. Você teria também que comprar separado, tá? Ele vem com shock mount, o outro não vem. A princípio, como eu falei, eu não vejo muita diferença nessa questão do shock mount. Eu acho que deixa o microfone um pouquinho mais bonito, mas questões práticas eu não vejo muita diferença não, sendo bem honesto com você. Vamos voltar lá para o Blue Yeti X e vamos continuar comparando eles. Aí você vai ouvindo tudo aí. Todos eles estão sem filtro. Aqui no OBS, sem nenhum tipo de ajuste, nada. Não vou nem ajustar a questão de volume. Tudo normal, e aqui no OBS está batendo o mesmo volume para mim. Vamos voltar lá pro Blue Yeti X. Beleza, voltei pro Blue Yeti X. Vou falar uma outra coisa aqui para você, questão de monitoramento, ou seja, você se ouvir. No Blue Yeti, o monitoramento é um pouco inferior ao monitoramento do A9. O monitoramento do A9 é melhor do que o monitoramento do Blue Yeti, na minha opinião. Eu acho que a qualidade final é você quem vai decidir, por exemplo, o que você está ouvindo aí, mas o que eu estou aqui, quando você liga e conecta aqui o cabo, tudo certinho, você, quando se ouve, a qualidade não é tão boa. Então você tem essa questão aqui. Eu não gosto do monitoramento do Blue Yeti X. Eu prefiro o monitoramento do Fifine A9, tá? Vamos ver aqui a questão do handling noise, passando de uma mão para outra. Ó. Ele não vem como shock mount, foi o que eu falei. Um outro grande diferencial também entre os dois é que no Blue Yeti X os botões são físicos e no Blue Yeti, ou no A9, os botões eles são capacitivos. Que botões são esses? Os botões de mute para mutar o microfone, o botão para trocar o RGB e o botão para poder fazer o que mais, para trocar os padrões polares. Aqui não, aqui tudo é físico. Então você ouve um barulho quando você aperta. Tem gente que prefere físico? Sim. Tem gente que prefere um capacitivo que é só dar um toque? Sim, aí fica a seu critério. Eu particularmente prefiro o capacitivo. Mas eu acho que, não sei, eu acho que os botões físicos eles têm uma ideia, sei lá, de durabilidade maior. Não sei, passa essa questão para mim, tá? Uma coisa minha. Mas aqui são botões físicos, então você vai ouvir o clique, pá, pá, pá. Você vai ver depois quando eu trocar os padrões polares, você vai sentir a diferença. E no A9
não tem isso. Você não ouve barulho nenhum quando você troca os padrões polares. É um dos pontos até ruins, porque aqui o botão de padrão polar aqui, ó, fica aqui atrás no Blue Yeti, e é um botão físico, e você aperta e você vai ouvir. Plac, 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 plac. Daqui a pouco eu vou trocar, você vai ouvir. E no A9 não tem isso, porque é capacitivo. Tá legal? Vamos voltar lá pro A9. Estamos aqui de novo no A9. Uma outra grande diferença também, e na minha opinião, assim, um pouco decepcionante no Blue Yeti X, é que a entrada dele é USB micro. Então é aquele micro USB, e aqui no A9 é um USB-C. Então ele está um pouco à frente na parte de tecnologia. Lá você tem no Blue Yeti, você tem um USB micro, e aqui você tem um USB-C, que na minha opinião é bem melhor. Tá? Então você tem essa outra diferença, que na minha opinião é gritante, tá? Porque eu não gosto do micro USB. Não gosto muito, acho que é uma coisa assim antiquada. Mas o Blue Yeti X, apesar de ser um microfone top de linha, bem caro, excelente construção, a gente vai falar sobre construção agora também, parece que deixou um pouquinho a desejar, pelo menos nessa parte. Questão de construção, tá? Você tem aqui uma base no Blue Yeti, ou no A9, uma base aqui embaixo de metal. Aqui o corpo parece ser de plástico. Aqui o shock mount de metal. Mas ela é bem leve, tá? É bem leve mesmo. O microfone em si já é leve. E essa base é uma base leve, não é uma base muito pesada. Ao contrário da base do Blue Yeti, que é extremamente pesada. Assim, é bem pesada mesmo, tá? E o microfone em si já é bem mais pesado que esse aqui. Mas a base em si ela é toda de metal, metal bem resistente. É um tipo de metal que você pode bater. Acho que você pode quebrar, por exemplo, se ficou trancado fora de casa e quer arrombar a porta, você pode usar aqui a base do Blue Yeti e que vai conseguir abrir, e provavelmente não vai acontecer nada com essa base. Assim, é bem construída mesmo. Vamos voltar lá pro Blue Yeti e vamos falar sobre mais algumas outras diferenças entre eles dois aqui. Legal? Vamos lá. Voltei pro Blue Yeti. Eu falei da questão da construção. Aqui é um corpo bem metal, bem pesado mesmo. Até ruim para eu ficar segurando ele. Eu tenho que ficar trocando de mão, porque é bem pesado mesmo. E olha só, um outro grande diferencial é que o Blue Yeti ele vem com um programa para você ajustar o seu áudio. E é um programa que está em constante atualização, é bem completo o programa. E o Fifine não tem programa nenhum. Esse é um dos pontos ruins, na minha opinião, do Fifine. Ele poderia ter, até o da Meono não tem programas, até os mais baratos tem programas, mas o da Fifine não tem. Questão de opção de regulagem. O microfone da Fifine, ele tem 2 botões atrás. Deixa eu mostrar aqui para você. 2 botões atrás. Ó, tá vendo aqui? Um em cima e um embaixo. E o de cima é para... O microfone é o da Fifine, falei certo. O de cima é para regular o ganho do microfone e o de baixo é o ganho geral. Tá? Ou seja, para você se ouvir, tanto o monitoramento quanto o próprio volume do Windows. Agora, um destaque fenomenal que, na minha opinião, todos os microfones deveriam ter é o Blue Yeti X tem, que é o que? Você consegue regular tudo de maneira separada. Ele tem somente um botão. E é um botão de várias funções. Então, se eu apertar ele uma vez, ele faz o mute, ele muta o seu microfone. Se eu apertar e segurar, aí ele vai trocando as funções. Uma função é para aumentar o ganho do microfone. Outra função, olha que fenomenal. Outra função é para aumentar o ganho do volume que você ouve, por exemplo, do Windows. E aí você acaba também aumentando o seu monitoramento. E aí vem o que eu acho que eu gosto demais nesse microfone. A outra opção é para você ajustar se você quer ouvir mais
o áudio do Windows ou se você quer ouvir mais a sua própria voz, o seu monitoramento. Então você consegue regular isso também. Então, por exemplo, se eu quiser somente ouvir o Windows, parar de me ouvir, é só apertar aqui, segurar e ir regulando até eu conseguir somente ouvir o Windows e eu não me ouço mais. Aí se eu quiser deixar no meio, aí eu consigo me ouvir e ouvir o Windows. E se eu quiser regular aqui, eu consigo ouvir mais a minha voz do que o áudio do Windows, por exemplo. Então, essa questão de regulagem aqui, na minha opinião, é fenomenal. Tá? É um dos recursos assim, que eu mais gosto no Blue Yeti X. E, na minha opinião, todos os microfones USB deveriam ter esse recurso. Questão de custo-benefício, a gente já sabe que o da Fifine tem um preço bem abaixo se você for comparar com o microfone da Blue Yeti. Eu acho que, assim, o microfone da Blue Yeti ele tem uma aparência de que, assim, ele vai durar mais. Então ele passa uma ideia de maior durabilidade. Agora, o microfone da Fifine, ele é bem construído e tal. Aí até o botão de mute dele aqui em cima, eu não cheguei a falar, mas é capacitivo. Eu vou mostrar agora a questão dos padrões polares. E aí o que acontece? Ele não me passa uma ideia boa de durabilidade, tá? O pop filter dele parece ser bem frágil. O corpo dele parece ser assim, bem frágil. É o tipo de microfone que, por exemplo, talvez não aguentasse muito o tranco, uma queda, por exemplo. Uma queda leve, talvez. Dependendo, você está carregando ele para lá e para cá. Talvez fique um pouquinho complicado, entendeu? Mas não é, assim, não é aquela frágil, entendeu? Mas porque eu tô comparando com o Blue Yeti. Então, comparando os dois, esse aqui parece mais um tanque de guerra com relação àquele lá, tá? Então, vamos agora para os padrões polares. A gente está no cardioide. E aí eu vou trocar para o primeiro padrão polar, que eu não sei qual que é esse aqui. Só quando eu apertar que eu vou saber. Então, eu vou trocar aqui. Eu acho que ele foi pro estéreo. Ele tá no estéreo agora, se eu não estou enganado. Deixa eu só ver aqui, confirmar. Você viu a questão que eu falei? Você apertar, você tá ouvindo. Apertar o botão, viu lá? Não, ele vai pro primeira opção aqui, ó, bidirecional. O que é o bidirecional? Bidirecional, vamos trocar? O bidirecional é aquele que quando eu falo aqui, você ouve certinho. E quando eu falo aqui atrás, você tem que ter a mesma qualidade de quando eu estivesse falando na frente, tá? Quando eu falo na frente e atrás, você tem a mesma qualidade. Quando eu falo do lado, ele perde um pouquinho de qualidade. Mas quando eu falo de frente, você ouve aqui muito bem, tudo certinho. E quando eu falo atrás, você também ouve tudo certinho. Eu tô falando bem perto agora, só para você poder ouvir, tá? Vamos testar agora o bidirecional no A9. Vamos lá. Tô falando agora direto do Fifine. O que eu falei aqui, questão de capacitivo? Olha só, quando eu trocar aqui os padrões polares, ó. Viu lá? Então é bem melhor. Apesar de que eu ouvi um estalozinho quando eu troquei aqui, pelo menos estalo de áudio. Mas, vamos lá pro bidirecional. É isso. Tô no bidirecional, então eu falando na frente, falando do lado ele perde um pouquinho de qualidade. E falando atrás, você também consegue ouvir normalmente. Porque ele tem que pegar na frente e atrás. Você vê que atrás ele não tem pop filter, então já ficou um pouquinho ruim. É porque, assim, você tem que usar ele um pouquinho mais distante. Agora, vamos lá, voltei para frente, então a qualidade tem que ser a mesma. Vamos lá para o próximo padrão polar, que é o... Deixa eu ver nesse aqui. Nesse aqui é o estéreo. Então, quando eu falar desse lado, por exemplo, você vai ouvir... Deixa eu ver aqui, eu estou ouvindo do meu lado esquerdo, se eu não estou enganado. Agora eu estou ouvindo do meu lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Vendo aí? Esse é o estéreo. Vamos lá pro estéreo do Blue Yeti X. Agora eu tô falando do estéreo do Blue Yeti X. Você tá me ouvindo do lado esquerdo. Agora você tá me ouvindo do lado direito. Esquerdo, direito.
Então esse é o padrão estéreo do Blue Yeti X. Agora a gente vai para o próximo padrão, que é o omnidirecional. Então ele capta tudo. Então eu vou girando aqui, é para ele pegar, eu vou girar aqui de novo para ele estar pegando, não perde nenhuma qualidade quando eu giro, tá, o microfone. Então é para ele captar de todos os ângulos, captando de todos os ângulos. Então esse é o padrão omnidirecional do Blue Yeti X. Vamos para o padrão omnidirecional do A9 agora. Esse é o padrão omnidirecional do A9 da Fifine. Você vê que eu estou girando, então não é para perder nenhuma qualidade com relação ao áudio. Eu estou girando, então é para o áudio continuar a mesma coisa, padrão omnidirecional do microfone da Fifine, o A9. Beleza? Vamos agora com um resumo com tudo que eu falei sobre esses dois microfones aqui. O A9 ele tem 3 cápsulas e o Blue Yeti X ele tem 4 cápsulas de 14 milímetros. Então ele já ganha nesse quesito aqui. Na questão de sample rate, o A9 ele tem 16 bit, 48 kHz e o Blue Yeti X tem 24 bit e 48 kHz. Então ele já ganha aqui também. O A9 ele vem com pop filter. Ele não vem. O Blue Yeti não vem. O A9 vem com shock mount. O Blue Yeti não vem. Ele tem botões capacitivos, que na minha opinião é um a mais. Então o Blue Yeti tem botões físicos. Também é um ganho a mais para algumas pessoas. Então, construção de metal, construção robusta, mas ele tem uma aparência bem mais frágil com relação ao Blue Yeti X. Então o Blue Yeti leva essa também, na minha opinião. Aqui, o USB-C, tranquilamente o A9 leva essa, porque micro USB, pelo amor de Deus, né? Até cruzando aqui que dá até raiva. Sem programa, o Blue Yeti X vem com um programa bem completo, então já leva essa também. Menos opções de regulagens. O Blue Yeti X ele tem mais opções de regulagens e tem uma opção na regulagem que eu gosto muito, que eu descrevi ainda há pouco. Então tá bem legal nessa parte. E custo-benefício, com certeza, o A9 leva mais, ganha de lavada, eu diria, porque o custo do Blue Yeti ainda tá bem alto, tá bem salgado. Tá legal? Mas esse aqui é o resumo sobre esses dois microfones. E aí eu espero ter ajudado você a tomar uma decisão com relação a esses microfones, que são dois microfones condensadores. São dois microfones muito bons, mas aí depende do seu uso. Para um uso geral e você está com um orçamento baixo, eu recomendo o A9. Agora, se você tem um pouquinho para investir mais, quer fazer um ASMR, algo mais preciso, mais delicado, se você quer a sua voz com maior precisão, com certeza o Blue Yeti X vai te satisfazer bem mais. Mas aí depende do seu intuito. Lembrando que se você for comprar o Blue Yeti, você vai precisar colocar uma espuminha nele aqui ou então um pop filter. E eu usaria ele num braço articulado. Acabei encostando aqui. Eu usaria ele num braço articulado ou num pedestal, até porque em cima da mesa, qualquer um desses dois aqui não fica legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então eu trabalhei bastante para trazer esse vídeo aqui para você. Se curtiu, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez. Compartilhe esse vídeo aí, vamos ajudar mais pessoas a tomarem melhores decisões com relação a equipamentos que eles querem comprar. Para poder fazer podcast, para poder fazer live streaming, para poder fazer vários vídeos no YouTube e por aí vai. Então esse é o meu intuito, poder te ajudar, porque eu sou um usuário assim final, mas um usuário bem prático. Então eu quero pegar, conectar e já usar. Entendeu? Eu não tenho tanto conhecimento técnico, mas o que eu conheço, o que eu entendo, eu passo para você de uma maneira bem direta, bem objetiva, porque é isso que eu quero. Conectar, usar. Beleza? É isso. Um abraço.